Bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de Matemática Discreta. Meu nome é Sérgio e hoje vamos falar um pouquinho sobre noções sobre demonstração. Na última unidade, nós vimos alguns conceitos básicos, algumas noções de lógica. Inclusive, destaco aqui que a gente viu que as proposições poderiam ser classificadas como tautológicas, contraditórias ou contingentes. Caso não lembre desses termos, dê mais uma olhada, assista a aula da unidade 1. Esses conceitos serão muito importantes aqui quando a gente for apresentar essas noções sobre demonstração. Porém, antes da gente falar de fato sobre demonstração, temos que começar com os outros conceitos, nesse caso, implicação, equivalência e também o conceito de quantificadores. Vocês devem lembrar, na unidade 1, que nós apresentamos diversos conectivos, acho que foram 5 conectivos. Desses conectivos, destaca-se o condicional e o bicondicional. Esses conectivos, eles induzem ao conceito de relações entre fórmulas. A condição, por exemplo, ela leva à implicação. E este conceito de implicação está relacionado com o conceito de teorema e será visto mais à frente. Já a bicondição leva ao conceito de equivalência, que define a noção de mesmo significado entre fórmulas que são sintaticamente diferentes. Então, se você olha se você olha a forma da fórmula, elas são diferentes. Então, quando a gente fala de sintaxe, a gente está falando da forma. Porém, você pode usar uma ou outra distintamente porque elas têm o mesmo significado. Para a gente entender melhor isso, a gente vai mostrar alguns exemplos aqui. Então, vamos começar com a relação de implicação. Então, aqui é importante a gente destacar que, como a implicação ela é diferente da condição, se usa símbolos diferentes. Então, observe que o símbolo da implicação ele é diferente do símbolo da condição. Então, dado duas fórmulas P e Q, podemos dizer que P implica em Q, e é denotado da seguinte maneira: se somente se P, então Q for uma tautologia. Vocês lembram que uma tautologia ela é sempre verdade, independentemente dos valores das suas proposições componentes. Aqui a gente tem um exemplo, dois exemplos clássicos aqui, e observe que esse exemplo de implicações eles têm nomes, tem a adição e a simplificação. Quando vocês, em estudos mais avançados, estudar sobre regras de inferência, vocês vão ver diversas implicações, todas elas nomeadas, e que são utilizadas como ferramentas no processo de dedução. Então, a primeira aqui é chamada de adição, onde P implica em P ou Q. E para vermos se essa condição é de fato uma tautologia, a gente pode dar uma olhada aqui na tabela verdade. Observe aqui, na tabela verdade aqui, observe que aqui não está a implicação, está aqui a condição, P, se P, então P ou Q. Observe que, neste caso, por exemplo, P ou Q tem aqui na tabela verdade. E aí, lembra que o P implica em o P e não Q. Se P é verdadeiro, P ou não Q é verdadeiro, beleza, é verdadeiro. Verdadeiro e verdadeiro também é verdadeiro. O P é falso e o P ou Q é verdadeiro, também é verdade. Não implica se a primeira, o P é verdade, e, por exemplo, P é verdade e aqui o P ou Q se o P é falso e o P ou Q é verdade, isso não. O único caso em que a condição ela é falsa é quando você tem aqui verdade, o P é verdade, e se o P ou Q fosse falso. Então, não tem esse caso. P ou Q é falso, porém P também é falso. Então, aqui você tem uma tautologia. É sempre verdade aqui. O significado da adição é que se assumir P como verdade, se você tem um elemento como verdade, logo P ou Q será verdade também, independentemente do valor de Q.
né? Então, se a gente, intuitivamente, a gente observa isso, né? Então, se P é verdade, o Q sendo verdade, P o Q é verdade, ou se o Q for falso, também vai ser verdade, né? Então, a disjunção basta que um seja verdade para ser verdade. E no sentido oposto, né, temos a simplificação, né? Vamos olhar aqui na tabela verdade, né? Então observe aqui na tabela verdade que essa condição P e Q, então P, é sempre verdade, né? Também é fácil a gente entender isso aqui intuitivamente, porque se é verdade que P e Q, né, lembra que a conjunção, para ser verdade, ambas tem que ser verdade. Então, obviamente, o P também é verdade. Então, eu posso, se P, então Q, implicar em P, né? Então, também é uma tautologia. Então, o significado da simplificação é que, se assumir P e Q como verdade, podemos assumir que P é verdade. Não é possível que P seja falso. Veremos, né, brevemente a seguir como o conceito de implicação será importante, né, para a lógica. Então, implicação e argumento, né? Então a gente vai fazer aqui, abrir um parêntese, né, para ver onde que a gente utiliza esse conceito de implicação. Então, primeiro a gente precisa ver o que seria o argumento, né? Então, esse é um termo que a gente utiliza no dia a dia, né? A gente pode dizer, olha, o seu argumento não foi bom, né, numa discussão. Aqui é argumento que eu utilizo, né, para poder vender talvez alguma coisa. Então é um termo que a gente utiliza no dia a dia, né, de modo coloquial. Porém, veremos aqui um pouco mais do argumento no conceito da lógica, né. Mas de modo formal, né, podemos dizer que em um argumento válido, as premissas são provas da verdade da conclusão. Vamos ver aqui um exemplo. Se eu ganhar na loteria, serei rico. Eu ganhei na loteria, logo sou rico. Então, as duas primeiras, 1 e 2, são premissas, enquanto a terceira é a conclusão. Será que a partir dessas duas premissas, se você concordar comigo, por exemplo, olha, de fato, é verdade que se você ganhar na loteria, você será rico. E aí você vai, verdade, você realmente ganhou na loteria. Então, será que eu posso concluir, então, que eu sou rico? Observe que essa conclusão, sou rico, ela é uma decorrência lógica das duas premissas. Então, esse argumento ele é considerado válido. Então, segundo... Aqui temos uma definição, né, do livro de Introdução à Lógica Matemática, do professor Carlos Alberto Brito, e ele coloca da seguinte maneira, né? Um argumento é um conjunto de N proposições, né? Vocês sabem muito bem que são proposições, e uma delas é consequência e depende das demais, né? A proposição consequência é chamada de conclusão, né? Então essa última, que é a consequência, é chamada de conclusão, e as demais de premissas. As premissas devem servir para provar, ou no mínimo formar alguma evidência para a conclusão de um argumento. Então você tem premissa 1, premissa 2, até premissa N-1, né? Porque a conclusão seria a proposição número N, né? Uma coisa interessante, né, bom destacar, né, que é muito comum a gente usar o termo formal, né? E vocês sabem o que isso quer dizer? Eu digo, olha, esse aqui ficou um pouco, a formatação aqui ficou ruim, né, agora que eu estou olhando. Mas a gente vai continuar, né, lá no material, a gente dá uma corrigida. Esse conceito na lógica matemática significa que o foco está na forma, não no conteúdo, né? Então, algo formal na lógica se diz pela forma e não pelo conteúdo. Acho que eu vou pausar aqui, pessoal, e vou verificar se eu consigo corrigir esse pequeno erro aqui. Pequeno problema de formatação, né? Então, a ideia, né, quando a gente diz sempre que algo é formal, né, quando a gente está falando da lógica, vem nesse sentido lógico, é que a lógica ela busca tirar o conteúdo, né, pois isso pode ser influenciado por paixões
e dogmas, né? Então, quando você tem ali no meio do teu argumento coisas como política, futebol e religião, né, o conteúdo pode afetar, né, a forma que a gente está querendo conduzir aquele raciocínio, né? Então, você tira o conteúdo e mantém a forma, né? Quando olhamos para formas, podemos comparar os argumentos que tratam assuntos diferentes, mas que possuem a mesma forma. Então é fácil você verificar se a pessoa está sendo consistente ou não, porque em outro dado momento ela chegou a uma conclusão diferente, né? Porém, não era para ter chegado a uma conclusão diferente, porque a forma do argumento era o mesmo, né? E para a gente entender o que eu quero dizer quando se fala em forma, né, considere o seguinte exemplo. Eu tenho aqui, se o cão é mamífero, então ele mama, né? Então isso é uma condição, né? Então esse é o conectivo condição, né? E aí ele entra aqui com uma premissa. Se a gente olhar pela forma, né, que melhor condição é aquela condição. Se A, então B, né? Ela é uma condição. O cão é mamífero, né? Então eu estou dizendo, olha, premissa vale para A. Então é verdade que o cão é mamífero. Conclusão, o cão mama, né? Então eu estou dizendo, se um cão é mamífero, então ele mama, e o cão é mamífero, né? Então o cão mama. Então essa é a conclusão. Se agora a gente usar aquela mesma que a gente definiu lá anteriormente, se eu ganhar na loteria, serei rico. Eu ganhei na loteria, logo sou rico. Observe que, fora o conteúdo, a forma é a mesma, né? Então eu posso utilizar e analisar pela forma e esquecer o conteúdo, né? E aí eu tenho aqui uma lógica formal. Então, se a gente olhar pelo conteúdo de um argumento, pela forma de um argumento, né, a gente tem um argumento que é da seguinte maneira, né? Você tem as premissas, né? PI sendo I igual a 1, 2 e 3, a gente pode numerar aqui, né? Aí eu vou ter as minhas premissas, P1, P2, até Pn-1, e a conclusão C, né? E aí a gente pode usar esse outro símbolo aqui, equivalendo à conclusão, que é equivalente a você ter aqui uma conjunção, né, de P1 e P2 e P3 e até Pn-1 vai implicar em C. Estão vendo aqui a implicação? Então eu estou dizendo, olha, a conjunção de todas as premissas, né, considerando que todas as premissas são verdadeiras, eu concluo C. Então o argumento, ele é uma implicação, né? E isso que eu queria mostrar para vocês. Então a conjunção das premissas implica na conclusão. Então aqui vemos bem claramente, né, a relação entre implicação e argumento. Uma outra relação importante entre formas é a equivalência. Nela, dado duas fórmulas, P e Q, então podemos dizer que P é equivalente a Q, né, se somente C, né, a condição, se somente se P, então Q, for uma tautologia. Então, quando eu tenho uma bicondicional que é tautológica, eu tenho ali, né, uma equivalência. Vamos ver agora um exemplo aqui, né? Então, eu coloquei a seguinte fórmula, e aí eu destaquei a parte da fórmula, a primeira parte e a segunda parte da fórmula, né, da bicondicional aqui. Então, a ideia é a gente ver que essas duas são equivalentes, né? Ou seja, se a gente olhar aqui na tabela verdade, né, vocês podem depois analisar como exercício, pode utilizar essa tabela verdade e verificar se ela está ok, se ela está certinha, né? Cada uma das proposições aqui e essas fórmulas auxiliares, né? Por exemplo, a gente vai colocando Q e R, né? Pode dar uma verificada, mas observe que essa coluna e essa outra coluna, observe que elas têm os mesmos valores, né? E isso numa bicondicional, né? Quando eu tenho uma bicondicional, só é falso se o valor de P e Q são diferentes, né? Então, P e Q sendo falso ou P e Q sendo verdadeiro, a bicondicional ela é verdadeira, né? Então, por isso que a bicondicional ela é uma tautologia. Ela é sempre verdadeira, independentemente dos valores de P, Q e R. Então,
em qualquer local, em qualquer situação que eu tenha essa fórmula, eu posso substituir pela segunda sem problema, porque ela tem o mesmo significado. Então, duas fórmulas serem equivalentes significa que podemos substituir uma pela outra, né? Um exemplo, né, é a distributividade do conectivo OU sobre o conectivo E. Então, como exercício, vocês podem verificar se o conectivo E distribui sobre o conectivo OU, né, montando a tabela verdade, como foi colocado na aula sobre essas noções de lógica. Existe esse site aqui que vocês podem utilizar para ele montar para vocês a tabela verdade, né? Então, é interessante vocês montarem a tabela verdade num papel, no caderno, mas vocês podem usar esse site como uma ferramenta para verificar, poxa, será que está tudo certo? Então, vocês podem dar uma olhada lá. A bicondição, né, a gente sempre, né, até pelo próprio símbolo dela, né, uma setinha nos dois sentidos, né, ela é na verdade duas condicionais, né, ida e volta, né. Então, quando eu tenho aqui a bicondicional se P, se somente se Q, é equivalente a dizer, olha, se P então Q, né, e se Q então P. Então a gente pode montar a tabela verdade, né, fica com mais um exemplo, verificar se de fato eu tenho aqui uma equivalência, né? E observe que a bicondição ela é igualzinha a essa outra fórmula, né? Então os valores, a coluna é igualzinha. Obviamente aqui temos uma tautologia aqui. Uma equivalência também bastante interessante, que é muito utilizada em demonstrações, é chamada de contraposição, né, ou transposição, né? Ela diz o seguinte, ó, se temos a condição se P, então Q, é equivalente a dizer não Q, então não P. Olha, que estamos aqui não apenas negando, mas estamos também invertendo aqui, né? Porque a única coisa que a condição de não pode ser o caso daqui ser verdade, aqui ser falso, né? Então, se aqui é falso, eu posso implicar que aqui o P também é falso. Vamos colocar aqui, né? Observe também na tabela verdade, né, que as duas colunas vão ser idênticas, né? Então isso aqui de fato é uma tautologia, né? Essa bicondicional é uma tautologia, logo existe realmente essa equivalência entre essas duas fórmulas. Existem diversos exemplos de equivalências, né, que são nomeadas, por exemplo, De Morgan, dupla negação, e todas elas são importantes no cálculo proposicional e nas que chamam de regras de inferência. E que a gente vai apresentar aqui no final, né, dessa unidade, mas que vocês vão poder estudar isso em momentos mais avançados, né, no estudo de vocês. Agora a gente vai ver um outro conceito, né, que é o conceito de quantificadores. Esse conceito também é muito importante, né, e é utilizado quando a gente quer definir propriedades para um ou mais elementos de um dado conjunto, né. Observe agora que agora a gente vai usar alguns conceitos que vimos na primeira aula da unidade 1, né, que a gente passou pelas noções sobre conjuntos. Então, considere a seguinte sentença, né? Vamos começar com essa seguinte sentença ou proposição. N é maior que 1. Será que a gente pode associar um valor verdade para ela? Será? Isso irá depender do valor de N, né? Então, podemos pensar aqui na ideia de proposição sobre o conjunto de valores. Nesse caso, é necessário, é desejável, né, quantificar os valores a serem considerados para a gente poder atribuir o valor verdade para uma dada sentença. Então, uma proposição sobre A é uma proposição cujo valor lógico depende do elemento x pertencente a A. Então, ela é uma propriedade em cima, né, dos elementos do conjunto, né. Por exemplo, considere as seguintes proposições abaixo sobre N, né, sobre os números naturais. N maior que 1, né? Então, eu tenho aqui uma proposição. O fatorial de N é menor do que 10.
n mais 1 é maior que n, né? 2n é ímpar, né? Quais proporções aqui que é verdade para qualquer n, né, pertencente aos números naturais? Então, por exemplo, n maior que 1 a gente sabe que não é, porque o 0, por exemplo, não é maior que 1 e nem o próprio 1 é maior do que 1. Né? O fatorial de n é menor do que 10, não, a gente sabe que, por exemplo, o fatorial de 10, por exemplo, vai ser um número bem gigantesco, já é um número bem grande. Né? Então, a gente tem vários, né, números que são maiores do que 10. n mais 1 é maior que n? Sim, n mais 1 é maior que n. n mais 1 é o sucessor de n, né? Então, essa proposição aqui é sempre verdadeira. 2n é ímpar? Não, 2n é par. Né? De modo geral, podemos dizer que uma proposição P, a qual descreve alguma propriedade x pertencente a A, usualmente é denotado por P de x, né? Então, P entre parênteses x. Toda proposição P sobre A determina dois conjuntos. Né? A gente vai ter o conjunto verdade de P. Né? Então, o conjunto verdade de P seria o x pertencente a esse conjunto A, tal que P de x é verdade. Né? E temos também o conjunto falsidade de P, né? Que é formado pelo conjunto x pertencente a A, tal que P de x é falso. Então, utilizando aquelas proposições que foram apresentadas anteriormente, podemos olhar os conjuntos verdade e falsidade de cada uma daquelas proposições. Por exemplo, para n maior que 1, né, dentro dos conjuntos dos números naturais, o conjunto verdade é o 2, o 3, o 4, ao infinito. Todos que vierem aqui depois são maiores do que 1. Porém, existe o conjunto falsidade, por exemplo, 0 e 1 também são naturais, e aí essa proposição não é verdade. Fatorial de n menor do que 10. Então, o fatorial de 1 é 1, o fatorial de 2 é 2, o fatorial de 3 é 6. Já o fatorial de 4 é 24. Né? Então, para essa proposição, o conjunto verdade seria 0, 1, 2 e 3. N pertence aos números naturais e n maior que 3. Né? Então, qualquer número maior que 3 dos números naturais representa o conjunto falsidade. N mais 1 maior que n. Nesse caso aqui, o conjunto verdade é o próprio conjunto universo. Né? Então, todos os números naturais, o n mais 1 é maior do que n. E o conjunto falsidade seria um conjunto vazio. Né? Não existe nenhum número no qual isso aqui seria falso. Já essa outra, né, proposição 2n é ímpar, é o inverso. Né? Porque, por exemplo, não existe nenhum caso que isso seja verdade. Então, o conjunto verdade é o conjunto vazio. E o n, né, é o conjunto falsidade, né, o próprio conjunto universo. Então, o número natural, todos os números naturais, não há o caso de 2n ser ímpar. Na verdade, 2n é par. Então, proposições sobre um conjunto, né, eu posso também usar aqueles termos tautologia, contradição e contingência. Né? Então, tautologia, se P de x é verdadeira para qualquer x pertencente a A, ou seja, o conjunto verdade é A. E a contradição é quando se P de x é falso para qualquer x pertencente a A, ou seja, o conjunto falsidade é o próprio A. Né? Então, o conjunto falsidade é o próprio A. Tendo aquele exemplo anteriormente aqui, n mais 1 seria uma tautologia, né? E 2n é ímpar, seria uma contradição. Contingência, as demais aqui são contingências. Né? Eu voltei lá, mas até esqueci que mostrava aqui. Né? Então, aqui tem os exemplos. Né? Então, fatorial de n menor do que 10 é uma contingência, né? Porque eu tenho o caso, por exemplo, para n igual a 0 a fórmula é verdadeira, para n igual a 4 a fórmula é falsa. N mais 1 maior que n é uma tautologia, né? E 2n é ímpar, é uma contradição. Agora a gente vai ver aqui dois tipos de quantificadores, né, usados em lógica, dois principais. Né? Temos o quantificador universal, né, simbolizado aqui por esse, parece um A de cabeça para baixo, que
quando associado a uma proposição P de x, né, pode ser denotado da seguinte maneira, né? Qualquer x, P de x, né? Ou para todo x vale P de x. O quantificador existencial, né, que é simbolizado por esse E espelhado, né, que quando associado a uma proposição P de x pode ser denotado como existe um x, né, tal que P de x, né, ou existe pelo menos um x tal que P de x. E aí, como que a gente verifica um valor verdade, né? Podemos avaliar uma proposição quantificada, né, a partir do conjunto verdade, né? No caso do universal sobre o conjunto A, ela será verdadeira caso o conjunto verdade seja o próprio conjunto A, ou seja, se for uma tautologia, né? Então, quantificador universal, né, para todo x pertencente a P de x é verdadeiro se o conjunto verdade for o próprio A, falsa, caso contrário. Já o quantificador existencial, né, existe um x tal que P de x, é verdadeiro se o conjunto verdade for não vazio. Então basta que o conjunto verdade não seja vazio para essa proposição quantificada com existencial ser verdadeira. Então aqui nós temos alguns exemplos, né? Vamos aproveitar aqueles mesmos exemplos. Então, aquela proposição n menor do que 1, se a gente associar a ela um quantificador universal, ou seja, para todo n pertencente a n, n é menor do que 1, é falsa, porque a gente sabe que existe alguns casos que o n não é, né? Existem muitos casos, na verdade, né, que n é maior do que 1, maior ou igual a 1. Porém, se a gente associar agora o quantificador existencial, eu tenho uma verdade aqui. Então, existe um n pertencente aos números naturais, tal que n é menor do que 1. Sim, o zero é menor do que 1. Então, temos aí um exemplo aí. Temos o que mais aqui, né? Então, fatorial de n é menor do que 10, né? Para todo n, isso é verdade? Não. Mas existe algum n que isso é verdade? Sim, a gente viu, né? Por exemplo, o 1, o 2 e o 3, por exemplo. Para todo n, n mais 1 é maior que n? É verdadeira, né? Existe um n pertencente a n, tal que n mais 1 é maior que n? Sim, né? Todos eles, mas existe um n, né? Então, pelo menos um, na verdade, são todos. Para todo n pertencente a n, 2n é par? É verdadeira? Sim. Né? Existe um n pertencente a n, onde 2n é par? Sim, também é verdadeira. Então, para a gente pensar aqui, né, sempre que uma proposição quantificada universalmente é verdadeira, a mesma proposição quantificada existencialmente será sempre verdadeira? E agora, para a gente finalizar, tem um outro quantificador que a gente pode utilizar em algumas situações, chamado de unicidade. Então, ele usa aquele mesmo símbolo do existencial, porém com uma exclamação. O significado dele é: existe um elemento e este é único. Né? Não pode existir mais de um. Então, se a gente usar aqueles mesmos exemplos, né? Por exemplo, olha, existe um n, né? Por exemplo, existe um n pertencente a n, que 2n é par, é verdadeira? 2n é par? É verdadeira, né? Mas, se eu usar aqui, existe apenas um único n pertencente a n, onde 2n é par, é falso, porque não existe apenas um, são todos, né? Então, para essa proposição quantificada com o quantificador de unicidade ser verdadeira, o conjunto verdade tem que ser um conjunto unitário, pode ter apenas um único elemento. Então, esse quantificador de unicidade, né, ele seria equivalente, né, vamos agora utilizando aquele conceito que a gente viu anteriormente de equivalência, né, então o quantificador de unicidade, onde existe um único x tal que P de x, ele equivale à seguinte fórmula, né? Vamos aqui aprender um pouquinho de construção de fórmula. Então, eu destaquei cores diferentes, os termos, né? Então, primeiro tem que valer, né, a existencial, né? Existe um x tal que P de x. Tem que valer, isso tem que ser verdade.
Mas aqui a gente usa uma conjunção, né, como outra fórmula, onde que a gente está dizendo o seguinte, olha, para todo x, para todo y, né, desse conjunto pertencente a esse conjunto, P de x e P de y, né, se vale P de x e P de y, então x é igual a y. Então não vai ter uma situação em que vale para x e x e y é diferente. Então aqui, nessa parte da fórmula, nos garante que só existe um único que vale. Então essas duas fórmulas seriam equivalentes. Se vocês quiserem fazer a tabela verdade, né, para elas. Mas nesse caso aqui a gente tem um quantificador, existe uma forma um pouquinho diferente para a gente trabalhar com essa fórmula aqui. Para a gente ir finalizando, né, a questão de quantificadores, né, e finalizando assim essa primeira parte, vamos falar sobre a negação de quantificadores, né? Então é importante a gente destacar isso porque ela pode levar a alguma confusão, mas em geral é bem intuitivo, né? Vamos começar aqui pela universal. Quando usamos universal, a gente quer dizer que uma dada propriedade P de x é verdadeira para todos os elementos do conjunto, né? Então a negação significa que aquela propriedade não é verdadeira para todos os elementos, ou seja, existe pelo menos um que não é verdade. Então, logo, dizer que não é o fato que para todo x pertencente a A vale P de x, equivale a dizer que existe um x, né? Existe um x que vale não P de x, né? Então essas duas formas seriam equivalentes. Então a gente negar uma proposição quantificada universal, a gente usa aqui o existencial, dizendo, ó, existe um x que vale não P de x. E a gente pode usar o mesmo raciocínio, de forma análoga, para a negação de um existencial, né? Então, quando eu digo que não é o caso que existe um x pertencente a que vale P de x, é equivalente a dizer que para todo x, não P de x. Não existe nenhum que vale P de x, ou seja, não P de x. Então, novamente, essas fórmulas aqui são equivalentes. E vocês sabem também muito bem o significado de equivalentes, que foi visto alguns slides atrás. Então aqui temos alguns exemplos, né, utilizando aquelas mesmas proposições vistas anteriormente, né? Então, por exemplo, a negação de, para todo n pertencente a n, n é menor do que 1, né? Então como que eu vou negar isso? Existe um n pertencente a n, tal que n é maior ou igual a 1. Né? Observe que é a negação. Né? A negação do n menor do que 1, né, eu posso colocar da seguinte maneira, né? Seria n maior ou igual a 1. Né? E ela aqui, nesse caso, ela é verdade. Né? Um outro exemplo aqui, né? Então, vamos ver aqui, por exemplo, para todo n pertencente a n, fatorial de n é menor do que 10. Né? Então, a negação disso existe um n pertencente aos números naturais, tal que o fatorial de n é maior ou igual a 10. É verdade, né? Então, de fato, existe, né? E são vários números naturais, né, que são maiores, o fatorial deles são maiores ou igual a 10. Aqui, nesse caso aqui, a gente poderia ter utilizado a negação dizendo que 2n é ímpar, né? Então, se eu estou dizendo que, olha, para todo n pertencente a n, 2n é par, eu poderia dizer que existe um n pertencente a n, tal que 2n, né, é ímpar. Né? Então, a negação disso. Não é o caso dele ser par, então, eu poderia dizer que ele é ímpar. Mas, a gente pode dizer também que 2n não é par. A gente está negando essa proposição. E aqui a gente encerra, né, essa primeira parte. Eu vou gravar em outro vídeo, a gente falar mais especificamente sobre teorema e demonstração. Até o próximo vídeo.